Amém, irmãos? Vamos continuar então no nosso assunto. Então está combinado à noite, né? Então, jantar, vestidos. Por favor, alguém que tem um cinto preto, que puder me emprestar. Eu trouxe tudo, esqueci o cinto, não sei aonde. Senão vou ter que amarrar um lençol no... Então quem tiver um cinto preto, me ajude. Então 8 horas jantar, aí vamos direto para a programação e depois nós teremos mais um tempo aqui. Tu vai lá e não vai ficar lá não, né? Tô brincando. Vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo 7, ou melhor. Vamos meditar em alguns textos da palavra de Deus que nos advertem com relação ao uso do sexo. Primeiro aos Coríntios 7. Primeiro aos Coríntios 7 diz o seguinte: mas por causa, a partir do verso 2, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meditando um pouquinho nessa passagem, muito clara e muito importante para nós. Você vê que o apóstolo começa a instruir no verso 2, dizendo: por causa da impureza, cada um tenha sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Verso 3 ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Eu quero ler com vocês a Nova Tradução, que diz o seguinte: mas eu digo, a mesma passagem, já que existe tanta imoralidade sexual, cada um deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. É bem interessante essa passagem porque ela vem como uma advertência contra a imoralidade, que o apóstolo diz que já está numa grande proporção, tem tomado uma grande proporção. Na verdade, é um assunto agressivo. As nações, a sociedade, né, a mídia, tudo isso já está contaminado. E vem como uma avalanche de sujeira sobre a vida das pessoas. É uma coisa complicada para nós, para os nossos filhos. Muitas vezes nós ficamos pensando somente nos filhos, mas nós também. É complicado para todos nós. A televisão é uma coisa complicada, por si só. A TV normal. A TV a cabo é mais complicada. Os filmes são complicados. A música é complicada.
os outdoors e outras coisas, as revistas, os jornais, a internet, tudo é muito complicado. Nós vivemos um tempo muito sério, existe uma grande sujeira e a palavra que me vem é agressão, uma agressão visual. Audível, isso? Sujeira que vem para entrar no coração através do ouvido e através da visão. É complicado. E é por isso que ele vai dizendo, já que existe tanta imoralidade sexual. Engraçado ele falar isso, porque muitos anos se passaram desde que escreveu. Você vê como a palavra de Deus é atual. Na realidade, isso aumentou. O próprio Jesus, em Mateus 24, disse que a iniquidade se multiplicaria. Isso, está tomando proporções assustadoras. Nós estávamos conversando e o Jota fazendo a observação de que dizem, é uma grande mentira, que o ser humano evoluiu. Não. O que evolui, como disse o Beda, é o pecado. A cada dia aparecem coisas assim, absurdas, que você jamais imaginaria que poderia acontecer. De sujeira, de iniquidade, de perversão. Já que existe tanta imoralidade sexual, cada um ou cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Que coisa impressionante. Na realidade não é uma fuga somente da imoralidade sexual, mas sim do espírito que está por detrás dessa imoralidade, que não procede do Senhor, que perverte. Perverter significa tornar perverso uma coisa que é boa e que é pura, como nós falamos. Porque aqui ele está falando de duas coisas, completamente diferentes. A imoralidade sexual, que é negativa, que é pecado, que é contra a vontade do Senhor. E ter a esposa e ter o marido, que é lícito, que é bom, que é precioso, que faz parte da vontade do Senhor. Aí, verso 3 ele diz, o homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Essa palavra, ela é forte, porque está falando que a intimidade sexual é um dever. Não ouviu? Amém, aleluia, glória a Deus. Na revista atualizada ele fala, o marido conceda. Traz uma ênfase de cordialidade, Conceda. A nova tradução já diz que ele deve cumprir o seu dever como marido. Você sabe o que fala? Na revista e corrigido, o marido pague a mulher a devida benevolência. Às vezes a gente vai trabalhando nessas traduções, mas quer dizer tudo a mesma coisa. Que isso não é uma coisa sem importância. O que o Senhor está querendo nos dizer, através da sua palavra, que a intimidade sexual, a intimidade conjugal, a intimidade de marido e de esposa, não é uma coisa sem importância. Não é uma coisa descartável, secundária. Não é uma coisa que podemos colocar em segundo plano, que podemos manipular, que podemos negociar, chantagear. Não. Ele está dizendo que é um dever que deve ser cumprido, uma benevolência que deve ser paga, e paga em dia. Pergunta para o seu cônjuge, estou devendo alguma coisa? Se estou, vou pagar. Pode dizer. Pagar-te-ei.
Irmãos, o que nós temos que compreender é que o Senhor está tocando numa área que é uma das maiores causas, onde há uma das maiores incidências de destruição de famílias, de casais. Você não pense que isso é uma brincadeira. E é uma coisa muito mais séria para nós, inclusive. Eu já disse que nós temos não só a responsabilidade da nossa vida e da nossa casa, dos nossos filhos, mas existem pessoas por trás de nós, existem casais, existem discípulos. E nós não podemos nos descuidar, jamais. O que o Senhor está nos dizendo, que essa área é uma área importante. É uma dívida. Deve ser paga. É um dever. Deve ser cumprida. Amém, irmãos? O marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. Semelhantemente, a esposa ao marido. O que ele está querendo dizer aqui é que ambos devem tomar a iniciativa. A intimidade conjugal não é uma coisa do homem ou uma coisa da mulher. É uma coisa do casal, de Deus para o casal. Não diz que o marido deve cobrar, nem que a esposa deve cobrar. Diz que o marido deve pagar e a esposa também deve pagar. Diz que o marido deve cumprir o seu dever, semelhantemente a esposa deve cumprir o seu dever. Ambos devem tomar a iniciativa, ambos devem valorizar o plano de Deus e o projeto de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo cure emoções, mentes, porque muitas vezes o que está bloqueando a vida de maridos e de esposas, na verdade são áreas que foram destruídas, bloqueios que se estabeleceram por conta de diversas coisas, passado como nós falamos, e que estão nos privando de viver na plenitude aquilo que Deus planejou. Deus quer maridos e esposas livres para usufruírem dessa bênção que Ele deu aos seres humanos, aos seres vivos. O verso 4 ele diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não tem o poder. A Selma não tem o poder. Você não tem poder sobre o teu corpo. É teu corpo, mas você não tem poder sobre ele. A ponto dele dizer, não vos priveis um ao outro. Quem se priva do cônjuge, se priva do companheiro, está dizendo que tem poder sobre o seu corpo. Que manda. Tem uma versão que, se eu não me engano, usa esse termo, manda. A Nova Tradução diz, a esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Que coisa, né, irmãos? Eu sei que o Senhor não quer deixar nenhum de nós aqui envergonhado, nem constrangido. Deus é amor. O que Deus está querendo é nos levar a uma graça de vida. Deus está querendo nos levar ao melhor. Fazer com que possamos usufruir na plenitude da sua bondade,
do seu projeto que é tão perfeito, tão precioso. Para o nosso bem é que o Senhor está dizendo que o marido não manda no seu corpo, e sim a mulher. E a mulher não manda no seu corpo, e sim o marido. Isso é uma coisa boa. Eu fico imaginando o que significa para um marido que tem a sua esposa como um corpo sempre à sua disposição. E ao mesmo tempo fico pensando na tristeza de um marido que se vê privado do corpo de sua esposa. Da mesma forma, esposas que se sentem privadas do corpo de seu marido. Não foi isso que Deus planejou. Deus quer nos trazer paz nessa área. Nós já temos lutas sérias no nosso dia a dia, desafios. E Deus nos tem dado a casa como um porto seguro, a família como um lugar de bênção, de prazer, de alegria, como um refúgio, como um lugar de intimidade. Nós vemos no mundo que muitos homens, e até mulheres também, têm substituído o seu lar por mesa de bar, lan houses, shoppings e tantas outras coisas. De vez em quando nós encontramos pessoas solitárias. Nós entramos numa esfirraria lá em São Vicente, que vem de esfirra, eu, Selma e os nossos 3 pequenos. Sentamos numa mesa e na mesa do lado tinha um senhor, sozinho. E era um dia frio. E ele com uma bebida e um cigarro que até estava incomodando bastante. Mas muito solitário. E olhando muito para nós. Porque é um converseiro e aquela agitação, é uma família. Então eu vi que ele olhava para mim, para a Selma, olhava para as crianças. E eu fiquei no meu lugar pensando, falei, tem alguma coisa por detrás dessa solidão. O que um homem maduro, eles viam que ele era um homem maduro, está fazendo sozinho, à noite, num lugar como esse, num frio? Ele não deve ter casa, o que é difícil. Não ter família é difícil, não ter esposa. Mas de repente para ele não é interessante, a casa não é interessante, a esposa não é interessante, o lar não é interessante. Ele encontrou uma fuga. Não é uma reclamação, mas assim, é uma coisa que eu sempre levo em consideração. Quando eu parei de jogar basquetebol, eu pensei, puxa, agora eu vou ter ficar na boa em casa. Parece que não, mas eu sou muito caseiro. Aí começou a obra. E às vezes nós viajamos bastante. Mas como eu gosto de estar em casa, de voltar para casa, de entrar em casa, de estar em casa com a minha esposa e com meus filhos. Vou porque é obrigado ir e fazer coisas que o Senhor nos manda fazer. Mas eu gosto de estar em casa. Recomendo para vocês o CD do nosso querido irmão Marcos Witt. Acho que é Vivências. E tem uma música muito preciosa que ele fala sobre isso. Sobre ele querer estar com seus filhos. Querer estar na sua casa, com sua esposa. Isso é normal para quem é de Deus. Para quem serve a Deus. Para quem é feliz. Porque a felicidade está na vontade do Senhor. Tenho muitos amigos. Mas o meu melhor amigo é uma mulher. E é essa morena bonitona aqui.
Quem é teu melhor amigo? Tua melhor amiga. E que amizade, hein? Porque essa amizade vai mais além. Supre tudo. O marido não manda no corpo. Quem manda é a mulher. A mulher não manda no seu corpo. Quem manda é o marido. Está claro isso, irmãos? Verso 5 ele diz: não vos priveis um ao outro. Não vos priveis. Na Nova Tradução ele diz que os dois não se neguem um ao outro. Com uma exceção, que é muito bem colocada pelo apóstolo. Salvo, talvez. Você entende o cuidado de Paulo? Salvo, talvez. Por mútuo consentimento. Quando os dois concordam. Os dois concordam. Por mútuo consentimento, por algum tempo. Não é perder de vista. Para vos dedicardes à oração com uma finalidade. Uma, não são várias. Não tem outra aqui. Você é que coloca outra. Só que a palavra não precisa de enxertos. Você não deve acrescentar e nem tirar. E não tem outra. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E ele, no mesmo verso, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Vamos abrir o jogo aqui. Porque às vezes a gente quer vestir uma capa de santidade, de religiosidade. Quem aqui é tentado? Que bom. Porque até Jesus foi. Se você ler Hebreus 4, você vê que está escrito que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós somos tentados. Somos ou não somos? Homens e mulheres. Estava com Asaf e Rosana, e a Rosana estava me falando. Na verdade, ela me emprestou um pouquinho, e eu comi no tempo que pude. Um livro chamado Plantando Cercas. Que livro, irmãos! Onde um irmão americano fala sobre, os cuidados que o marido e que a esposa precisa ter. E uma das coisas que ele fala é que ele não confia nele. E ele começou a tomar algumas atitudes porque ele não confia nele. Começou a ser radical e até indelicado para algumas pessoas, porque ele não quer errar nesta área. Existe tentação. E muita tentação. Nós moramos no litoral. Outros irmãos também moram no litoral. Só que capital e interior também não está livre de nudismo e de tantas outras coisas. E às vezes não é somente essa radicalidade como nós temos no nosso litoral. Às vezes está bem vestido, bem produzido. Tão bem vestido e tão bem produzido que chama a atenção. São contatos constantes em toda parte, no comércio, nas ruas. Nós somos tentados. Até na igreja. Sim ou não? Sim.
Você sabe que nós temos no meio da igreja gente de todo tipo, recém-convertidos e outros maduros na fé, libertos e outros ainda cativos, influenciados pelo Espírito Santo, outros ainda influenciados por espíritos imundos e malignos. Não faça vistas grossas a isso. Não desconsidere sentimentos, tentações, sugestões que Satanás lança, porque ele está dizendo que ele tenta. E se nós estivermos no que ele chama de incontinência, abstinência sexual, essa tentação vai gritar muito mais forte. Com certeza vai ser muito diferente para um marido suprido, para uma esposa suprida, que tem uma vida sexual fluente, saudável. Essa tentação, ela vem, mas ela não vem com peso. Você está suprido, você está bem. Agora pensa, comida para quem está com fome. O marido que priva seu corpo, priva a mulher do seu corpo, mulher que priva o seu marido do seu corpo, que se negam, como ele está dizendo, que rejeitam um ao outro. Aquilo cria uma amargura, cria uma carência. Isso é uma violência, isso é um pecado, isso é uma baixaria, é uma rebeldia contra o Senhor. É uma desonra e um desrespeito contra o cônjuge. E que vai trazer consequências muito sérias para a vida do casal, para a família. Para não dizer também consequências que virão de Deus. Porque Deus vai julgar. Não vos priveis. Não se neguem um ao outro. Amém, irmãos? É a ordem do Senhor. Salvo talvez por mútuo consentimento, concordância. Os dois têm que concordar. Se o marido chegar para a esposa e dizer: eu pensei aí da gente dar uma jejuada e uma orada, vamos dar um stop na nossa intimidade. Aí se ela dizer assim: eu não sei, acabou, não faz mais nada. Não insiste, acabou aí. O pessoal está bem entendido? Vocês estão ouvindo bem direitinho? E se ela disser: meu bem, nós precisamos jejuar e orar, e ele disser: puxa, mas eu tinha planejado uma festa hoje, acabou, deixa para lá, vamos conversar depois da festa. É isso que ele está ensinando? Eu estou brincando aqui ou está escrito isso? Talvez, salvo talvez por mútuo consentimento e por algum tempo. Eu vi a história de... Eu não lembro se essa história quando eu era criança, porque eu cresci num meio assim, né, de igreja, e eu não lembro de onde eu ouvi essa história, que tinha uma irmã que era santarrona. Sabe o que é a santarrona? Ela se consagrava direto. Mas ela era casada. E só ela se consagrava. E era jejum atrás de jejum, oração atrás de oração. E o pobrezinho... Que malvadeza. Que rebeldia com capa de religiosidade, de santidade. Que ignorância. Que desrespeito. Falta de consideração. Quem exigiu isso? Quem mandou fazer isso? Deus mandou? Mentira. Deus não mandou. Mentira. Deus não exigiu isso.
Deus não sugeriu isso. Cuidado, irmãos. Por algum tempo. Não é a perder de vista. Aquele jejumzão que vai, né? Estava rindo, conversando com o Jota ontem, que ele estava falando sobre um livro que um irmão, um cristão americano, escreveu. Após um projeto dele e de sua esposa, de uma intimidade de 365 dias. É isso? Que experiência. Deu um livro. Esses irmãos são santos. Esses são santos. 365 noites. Ela que escreveu. Olha só. E mulher é mais detalhista. Então, procure esse livro aí. Acho que não está traduzido ainda não. E aí, irmãos? Que coisa, né? Ai, Senhor. Deus tem misericórdia de nós. Para vos dedicardes à oração. Como disse, não tem outro propósito aqui. E novamente vos ajuntardes. Então, por algum tempo, com concordância, né? Mútuo consentimento. E quando é que, de vez em quando, um chega para o outro e diz: quando é que acaba o jejum mesmo? Aí ela diz: é hoje. Fala: que bom, vamos fazer uma festa de entrega. Aí ora antes e diz: Senhor, é bom jejuar. E é bom entregar o jejum. E é bom se amar. Uma vez ouvi o vô Moisés falando que quando isso é feito no padrão de Deus, isso fortalece mais o casal. E essa relação, essa intimidade que tem, esse recomeço, essa retomada, esse novamente vos ajuntardes que ele fala, vem com uma força. Que Deus está ali. Existe unidade. Que coisa boa, né, irmãos? O que Deus planejou. Isso que nós estamos falando é um assunto de extrema intimidade. Mas o que eu não quero que vocês se esqueçam é que Deus está sobre isso. Não fui eu que inventei, nem você. É Deus. É a criação de Deus. Amém? Então a intimidade sexual é um dever a ser cumprido pelo casal. Ambos devem sempre estar à disposição de seu cônjuge. Sempre. Sempre à disposição. Você costuma dizer para o seu cônjuge: eu acho que eu te quero. Qual é o cônjuge que gosta de ouvir esse tipo de coisa? Você não gosta, não? Não é bom saber? É bom saber ou não? Ou será que o melhor é aquela frieza em casa? Aquela falta de comunicação. Que um dia atrás do outro não faz diferença. A convivência não faz diferença. Não tem diálogo, não tem expressão de amor, de carinho. Não há desejo. Um jornal é melhor que a mulher. A televisão é melhor que o marido. Deus não planejou isso. Deus não projetou isso. A expressão é melhor. Saber que você é desejado ou desejada é uma bênção. E se houver timidez, ela está repreendida agora em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Timidez é pecado para quem não sabe. Então pode dizer: você quer? Se disser não, aí você pode dizer: mas eu quero. Mas eu quero.
Jamais devem privar da intimidade o cônjuge. Você sabe o que significa privar? Tirar do cônjuge o que lhe é por direito. Defraudar, como fala na Revista e Corrigida, significa roubar usando meios enganosos. Que é uma versão que fala, não vos defraudeis. Quem defrauda está roubando, tirando do cônjuge, usando de meios enganosos. Negar, como fala a Nova Tradução. Estava conversando com a Selma que eu creio que a intimidade conjugal ela deve ser uma coisa assim, tipo um projeto. E um projeto contínuo e constante. Tem casal que planeja comprar casa, está projetando comprar carro, planejando trocar de carro, mas não planeja ter intimidade. Não tem criatividade para essa área. Você, esposa, quando você vê, né, uma roupinha adequada para esse momento, você não pensa em investir. Você não pensa. Você não se imagina investindo nessa área por seu marido? Você não sente que isso é importante? Como se apresenta a imoralidade? As prostitutas se vestem tão bem. O diabo, parece que ele aproveita as coisas que nós rejeitamos e que seriam lícitas, importantes para nós. Não estou falando de fantasias baixas, mas estamos falando de coisas lícitas, puras, para uma coisa aprovada por Deus. Você não pensa em fazer alguma coisa para atrair o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Começa a pensar, porque é isso que a palavra nos manda. Seja criativo. Você acha que nós vamos viver nesse mundo, como Paulo mesmo já diz, por causa da imoralidade, porque há tanta imoralidade, nós temos que combater esse tipo de coisa. E a imoralidade, volto a dizer, não é exclusiva para jovens, para solteiros. Você sabia que muitas vezes existe um índice muito grande de masturbação entre casais? Existem maridos que, ao invés de terem sua intimidade com a esposa, eles vão e recorrem à masturbação. Pecado. O sexo foi feito para ser compartilhado. A masturbação é egoísta. É uma atitude de quem está com seu eu no centro. E isso entre mulheres também. Aí alguém pode questionar e dizer, mas já não são casados? Sim, mas eles não querem lutar, eles não querem investir. Eles não querem pôr mãos à obra. Está faltando fé e força para fazer o que é lícito, o que é correto. É triste um cônjuge que se masturba e que rejeita seu cônjuge, seu companheiro e sua companheira. Não haveria necessidade. Vamos começar a planejar melhor? Hein? Pensa bem. Acorda de manhã já, né? Projetando, planejando. É bom, isso é importante. Essa área precisa de investimento. E um investimento constante. Uma outra passagem, 1 Tessalonicenses 4. A partir do verso 3 diz o seguinte:
1 Tessalonicenses 4:3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá, ou vos dá, o seu Espírito Santo. Agora, lendo numa outra tradução, diz o seguinte: o que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. O que Deus quer é que sejamos de fato consagrados, dedicados, consagrados. Que bom que nós temos aqui líderes, pessoas de respeito, homens, mulheres, casais, que já estão sendo instrumento nas mãos do Senhor, numa localidade, numa obra, que se tiver uma pessoa, já é uma grande obra, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. E Deus quer que esses casais, que nós, maridos e esposas, sejamos dedicados, sejamos consagrados, totalmente, completamente consagrados e dedicados a Ele. E quer que nós fiquemos livres da imoralidade, da sujeira, do ilícito, do que contamina, da impureza. Ele diz que cada um saiba viver com sua esposa. Interessante essa nova tradução. De um modo que agrade a Deus com todo respeito. Cada um saiba viver com a sua esposa. Inclusive eu tenho uma encomenda do John. Estava conversando com ele pelo telefone antes do retiro. Falei: John, tem alguma coisa assim que tu acha importante compartilhar com os irmãos e repassar? Eu vi que na hora veio uma carga de Deus sobre ele. Ele falou: Dani, fala com o pessoal para eles serem muito cuidadosos. Lembra eles da passagem de 1 Pedro. Ele diz que nós temos que viver, os maridos, a vida comum do lar, com discernimento, com entendimento. Esses maridões aí, né? A lá onda do mar, como nós falamos, é muito importante, vive aquela coisa assim. É um perigo, homem que não é centrado, homem que não é cuidadoso, pessoas que estão viajando, entende, que vivem numa fantasia e que acham que a casa, a rua, o esporte é tudo a mesma coisa. Não é, não. A vida comum do lar exige discernimento, atenção, cuidado. A convivência com a esposa, nós precisamos saber viver com elas, como Deus nos manda. Que cada um saiba viver com sua esposa de um modo que agrade a Deus. E Deus gosta de respeito. Aqui está falando com todo respeito. O que ele está querendo dizer? O que ele está sugerindo? No verso 5 ele fala: e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Essa palavra paixão deve ser uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Porque isso fala de domínio, descontrole.
Então não é uma coisa boa. Quando existe paixão sexual baixa, entra o desrespeito. Vou esperar um intruso sair daqui desse salão. Estava trabalhando, não era intruso, era trabalho. Mas mesmo assim eu também estou trabalhando. Então, ele diz que Deus se agrada quando há respeito nessa vida de marido e de esposa. Saber viver juntos. Saber tratar a esposa com todo respeito e não com paixões sexuais baixas. Olhem bem para cá. A gente não pode fazer o que quer com a esposa. O sexo é uma coisa boa, de Deus, é uma criação de Deus. Mas não é um objeto de paixão baixa. Não é para reproduzir o que os incrédulos, o que aqueles que não conhecem a Deus fazem. Ele fala que não é com paixões sexuais baixas como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Estamos entendendo bem? Porque essa passagem vai já responder coisas que ficam como certos questionamentos e você quer saber, né? Até onde vai? Quando se fala em intimidade sexual, é engraçado que tem algumas pessoas que sempre perguntam: o que eu faço, o que eu não faço, como faz, até onde vai? Presta atenção nessa passagem que ele está falando. Nós temos que fugir dessas paixões sexuais baixas. Verso 6 ele disse: nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados ou consagrados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento, não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Interessante o que ele está dizendo aqui. Essas paixões sexuais baixas, ele explica no verso 6, que prejudica, desrespeita os direitos que o cônjuge tem. Ninguém prejudique, e é impressionante que no verso 6 você encontra a palavra irmão. Você sabia que o teu cônjuge é teu irmão em Cristo Jesus? Dá um abraço no teu irmão e na tua irmã. Vem cá, meu bem. Dá um beijinho. Nesse irmão dá para dar um beijo também. Um cochicho ali. Às vezes a gente esquece que o cônjuge é nosso irmão em Cristo, hein? Uma pessoa tomada por paixão faz uma coisa que agora a satisfaz, mas amanhã já não a satisfaz, ela quer um pouco mais. Aí amanhã satisfaz, mas depois de amanhã já não satisfaz mais, e ela vai indo. Aí a paixão vai levando, né? E uma coisa que se renovaria na criatividade, na liberdade que Deus nos dá, na pureza, na revelação, no entendimento sobre o ato, sobre o plano de Deus, sobre a vontade do Senhor, sobre esse prazer dessa comunhão, né, que Deus estabeleceu, dessa união entre o homem, a mulher, o marido e a sua esposa, que renova, né, que se renova fortemente. Tomados de paixão, isso vai se perdendo.
Deus nos guarde disso, irmãos. E saibamos viver, como a palavra nos diz, com nossas esposas sabendo viver com o marido, cuidando, com respeito e colocando sempre o amor à frente. Hebreus 13, verso 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Na Nova Tradução fala que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Amém? Está clarinho? Quantos estão recebendo do Senhor? Aleluia. Quantos estão dispostos a viver a vida do reino no seu lar? Como é bom. Então nós vamos agora correr um pouquinho, só nas últimas coisas que temos aqui. O diabo investe muito na vida deles para levá-los a ter uma experiência sexual e abortarem algo tão sublime que Deus reservou para um momento tão especial. É para consumar o casamento. Algo que deve ser guardado para esse momento. Segundo, a procriação. É através da relação sexual que procriamos, como Deus determinou em Gênesis 1:28. Somos fecundos, férteis para nos multiplicarmos e enchermos a terra. 3, para a felicidade do casal. Isso aqui é muito importante. Eu creio que nós somos indesculpáveis. Porque meditamos sobre isso, só vem a voz dos pais. Estou ouvindo a Azaf falando: Dani, cuida dos irmãos nessa área. Cuidado com os irmãos nessa área. Checa, trabalha. Não negligencia. Cuidado. Eles são muito experientes. John, Azaf, tem visto muitas coisas. Quero honrar meus pais e transmitir esse recado deles para vocês também. Isso é uma coisa que o Azaf aperta conosco constantemente. Intimidade sexual é para a felicidade do casal. Deus não está querendo nenhum de vocês tristes, infelizes. Deus está querendo que vocês sejam felizes, realizados. Deus projetou tudo, planejou tudo. O pecado, Satanás aqui traz infelicidade, tristeza, destruição. Mas Deus é amoroso. Eu fico muito tocado porque alguns casais estão privados dessa felicidade. Mas em nome de Jesus, Deus vai restituir essa área a todos vocês. A nós. Em nome de Jesus, eu creio. Senhor Jesus, eu creio que Tu operas nessa área, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos cada vida, cada casal. Ó Deus, cada um dos Teus filhinhos e filhinhas aqui, que Tu amas. Tu amas cada um. Foi o Senhor quem os uniu para serem felizes, Senhor. Declaramos
proclamamos libertação e restauração completa, Senhor. Em nome de Jesus. Felicidade do casal fala para completarem-se e um fazer o outro feliz. O irmão estava me explicando que essa palavra significa metade, sexo. Então nós nos completamos mesmo. Fazer o outro feliz. É tão bom fazer alguém feliz. E eu sei que o Espírito Santo vai fortalecer vocês, maridos, e a mim também, para fazermos nossas esposas felizes. E fortalecer você, esposa, para que você possa fazer seu marido feliz. Nós não estamos inventando nada, isso aqui é tudo material dos pais. E eu pergunto para vocês, quando a nossa vida íntima é saudável, nós somos ou não somos felizes? Realizados? Somos ou não somos? Sorrimos mais? Temos mais clareza, lucidez, paz, tranquilidade? Quarto propósito, levar o casal à mais profunda intimidade. A mais profunda intimidade. Além do ato físico, além do físico, ou melhor, o ato conjugal envolve a vida mental, a vida emocional e espiritual do casal. Alivia tensões e contribui para a boa saúde. Quanta utilidade. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro de um conselho que nós recebemos dos pais. Quando nós estávamos nessa transição, nós éramos de uma denominação, naquele processo, na transição. Foi muito dolorido algumas coisas. Até porque nós não planejamos, não projetamos, não buscamos algumas coisas. E veio sobre nós uma avalanche muito grande. Coisas que nós não estávamos acostumados e tivemos que encarar e sofrer algumas coisinhas. Mas era o caminho de Deus, não estou reclamando. Que foi bom, tudo coopera para o bem. Mas eu lembro que naquele período, eu recebi um conselho que eu fiquei olhando para o John. Mas hoje eu entendo bem. Ele disse: Dani, ama a Selma. Selma ama o Dani. Se relacionem. Tenham intimidade. Hoje eu entendo. Tinha dias que eu sentia dores. Uma dor no meu lado. Pela carga, a pressão naquele momento. Lembro de chorar às vezes no colo da Selma. Mas o amor aliviava aquela tensão, naquele momento. Que recurso Deus nos deu. Diga para o seu cônjuge, não perca tempo. Seja feliz comigo. A mais profunda intimidade. Traz saúde. Contribui para a saúde. 5. Propósito também, exercitar o altruísmo. Palavrinha difícil. Que nada não significa, que significa, ou melhor, nada mais do que buscar a felicidade do outro. Não é? Meditando sobre isso, eu lembrei
que nos primeiros anos de ministério, uma vez uma pessoa recém-casada veio se aconselhar conosco após sua lua de mel. E a sua queixa foi a seguinte: mas eu não senti nada. Segundo o propósito de Deus para o sexo, você vai trabalhar para satisfazer o cônjuge. A prioridade não é a tua satisfação. Você tem que sentir, sim, sentir que o cônjuge sentiu prazer, sentiu alguma coisa. Amém, irmãos? Exercitar isso. Trabalhar em função do prazer, do bem do próximo, do cônjuge. Não estamos descartando a questão de que você trabalhando em função do seu cônjuge, você não vai ter prazer e usufruir. Mas eu creio que Deus precisa desintoxicar essa visão egoísta que nós temos. Porque o amor não busca seus interesses, como nós falamos. O amor dá a vida. O amor sempre pensa no outro. E existe algo precioso de Deus que pode nos dar um grande prazer quando nós estamos promovendo prazer. Sentirmos prazer em promover prazer para o cônjuge. Não prazer em sentir prazer. Prazer em promover prazer. Começa assim, porque é algo bom você saber que já está fazendo uma coisa boa, que está agradando, que está abençoando, que está, estimulando o seu cônjuge. Amém, irmãos? Aspectos práticos. Em todo ato conjugal, cada um deve procurar a felicidade do outro. Isto é uma prioridade. Devemos ser generosos quanto a dar satisfação ao outro e nunca abusar da liberdade que temos em Cristo. Há situações de cansaço extremo de um ou de outro, ou ainda de enfermidade, quando deve haver respeito. Se as coisas vão mal nesta área, outras áreas também serão afetadas. Está dizendo que devemos procurar a felicidade do outro, como já falamos. E aqui tem uma nota de destaque que devemos ser generosos quanto a dar satisfação ao outro. Seja generoso e seja generosa quanto a dar satisfação, promover satisfação. Não economize. Vai firme. Trabalha em função de abençoar nessa área teu cônjuge. Mas fala do equilíbrio de não abusarmos da liberdade que temos, como já falamos. E o que eu queria observar aqui, nesse primeiro aspecto prático, é que diz que há situações de cansaço extremo de um ou de outro, ou ainda de enfermidade, quando deve haver respeito. Eu quero frisar aqui a questão da enfermidade como o mais radical, que eu creio que é o que de fato pode dar uma limitação para a intimidade sexual. Por que eu não estou frisando tanto a questão do cansaço? Você sabia que muitas vezes o cansaço se dá por sedentarismo? Você sabia que um dos males que nós temos nesses últimos tempos é obesidade,
né? Vícios nós não temos, mas falta de uma boa alimentação, de prática regular de exercícios. Existem pessoas que não têm apetite sexual. Porque tem gente que, vamos, estou cansado, não estou muito afim, não estou muito bem. Direto assim. Será que você não está sem forma física? Porque tem a ver. Na minha ignorância, eu sei que quando você se exercita, você não exercita somente músculos ou a parte externa do corpo. O exercício físico também movimenta os órgãos internos também. E vou dizer uma coisa: funciona para a força sexual. Jota. Não, eu estou comentando que a medicina comprova o que hoje, né, que Deus sempre soube quando nos fez, né? Hoje se sabe que ansiedade, depressão, insônia, problemas de humor, tudo é deficiência da serotonina, que é um neurotransmissor nosso no cérebro. E a serotonina é estimulada pela endorfina, que é liberada. Os dois maiores potentes liberadores de endorfina é a atividade sexual e exercício físico. Então, hoje o homem cada vez faz menos sexo e menos atividade física. Isso se entope de antidepressivo, tentando tratar aquilo que Deus nos deu, nos capacitou. Então, o mundo nos faz sedentários e nos afasta um do outro, né, daquilo que é lícito diante do casamento. Nós temos uma ferramenta tremenda para liberar a endorfina, liberar a serotonina e nos tornarmos sem insônia, de bom humor, felizes. Ou seja, se nós usarmos nosso corpo pelo que Deus projetou, nós temos segredo de uma vida feliz. E não precisamos de nenhum medicamento que artificialmente tenta fazer isso, mas nunca nenhum faz tão bem. Nós vamos ter que adorar daqui um pouco, hein? Porque a sabedoria de Deus não é... Fala a verdade. Oi. Tem uma sala de ginástica aqui. Quer ver só? Quem foi na sala de ginástica? Quem aqui já foi na sala de ginástica? Agora, quem foi e fez alguma coisa na sala de ginástica? Você viu? É só para a gente ter uma ideia. E não significa que alguns aqui que não levantaram a mão, por exemplo, como o Eduardo não levantou a mão, não faça exercício, porque eu sei que ele caminha aquela praia direto, né? Então, não precisamos falar mais nada sobre isso. Deus já pensou em tudo. Irmãos, nós queremos estimular vocês. E não é aquela atividade física comum das igrejas, que já é errada. O Jota vai concordar comigo. De uma vez por semana. É melhor não fazer. Porque essa é prejudicial. E é um problema. Tem que ser regular. Até estive com um cardiologista que a gente conversando com ele falou uma coisa interessante. Ele disse: atividade física não é cumulativa, né? Por exemplo, eu joguei 14 anos. E daí? Eu parei de jogar. Eu tenho que continuar. Várias vezes, pelo menos 3 vezes por semana. Homem e mulher. Deus tem nos mostrado que é inclusive um recurso precioso para orar. Eu me motivo mais em fazer os exercícios para orar do que outra coisa. O Luiz sai da sua casa até o emissário, né, Luiz? Quantos quilômetros dá, Luiz? Só 5, só de ida, né? 12 quilômetros. Dani já está subindo o morro correndo. Sim,
Estou subindo ou descendo correndo? Ele está descendo correndo. Mas está subindo um morro, meu irmão. Seríssimo. E nós já sabemos, a gente conhece vocês, viu? Cada localidade que a gente vai descobrindo os locais, né? De correr, de caminhar, né? Tem irmãos que são abençoadíssimos, como os mineiros aqui. Guti, Soelio, Silmar e Liginha. Lá eles têm um lugar chamado Lagoa da Pampulha, que são 18 quilômetros e 300. As mamães têm que buscar as crianças, que vai fechar essa linha. E é um lugar ótimo de fazer exercício, né? E eu sei, não vou nem perguntar, eu sei que eles já estão fazendo, porque já foram aconselhados. Eu vejo que eles estão. Já caminharam conosco lá, inclusive, né? Oh, Senhor. Então, cuidado aí com essa questão. Esse cansaço é um sinal de que, né, algumas coisas precisam melhorar. Segundo aspecto prático, a relação não começa na cama. A preparação é durante todo o dia. E como dizem os pais, aliás, a vida toda. A conduta amorosa só na cama é resultado de atitude egoísta e de mera satisfação física. Quando a gente fala sobre isso, nós lembramos de uma música muito triste. Eu não gosto de lembrar dessas músicas, mas, né, você já deve ter ouvido uma música que diz: se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Quem já ouviu essa música? Quem concorda com ela? É durante o dia. Ou durante toda a vida. Não é na cama. Sabe o que é importante a gente até parar um pouquinho mais nisso aqui? Existem esposas que se sentem objetos na mão de maridos, que só pensam nela na cama. Durante um dia é um triste. Na noite ele vem com dengo. Oh, meu amor. Mas durante o dia pisou. Foi ignorante, bruto, insensível. À noite ele se arrependeu. O homem tem a tendência de se arrepender de noite. É o respeito que nós estamos falando, né, irmãos? Nós temos esposas que são nossas irmãs. Não objetos. São pessoas com sentimento, dignas de respeito e de honra. Devem ser respeitadas, tratadas com amor e com carinho. Todo dia, toda a vida, né? Então isso tem que começar já cedo, é uma preparação. A vida íntima deve ser pura. E diz que os detalhes demandam de mútuo consentimento, para que ambos os discípulos permaneçam em paz. Temos que peneirar isso aqui com aquela passagem que nós lemos de 1 Tessalonicenses 4, que fala sobre fugirmos das paixões baixas. Mas os detalhes da intimidade, o que vai fazer, o que não vai fazer, o casal vai combinar. E deve haver esse mútuo consentimento. Deve haver paz entre eles. Temos que conversar sobre esta área, irmãos. Conversar sobre isso. Sobre os detalhes. Sobre o que convém e o que não convém. Tanto o marido quanto a esposa. Tá? Os detalhes demandam de mútuo consentimento.
E a vida íntima deve ser pura, como nós falamos. Devemos orar a respeito desse assunto. Eles observam que existem muitas facetas envolvidas nele, como a vinda dos filhos. Todos nós sabemos bem que quando os filhos vêm, é uma bênção. Mas a mamãe fica mais ocupada. O seio da mamãe, que era do marido, agora tem um sócio ali. Um sócio majoritário ainda. O sócio é majoritário, ele domina o pedaço. Então já viu, né? Quem tem gêmeos então, né? Aí o marido fica ali só. Os ciclos menstruais. Deus é tão tremendo que para nos colocar no eixo, como dizia meu pai, determinou que esse ciclo é mensal. Só para nos equilibrar, nos ajudar, nos disciplinar, né? Anomalias físicas ou enfermidades que surgem, às vezes surgem mesmo, né? Previstos assim, que nós não estávamos esperando, né? Tratamentos que precisam ser feitos, problemas psicológicos envolvidos, comportamento, mente. Isso aqui é muito importante nós falarmos, inclusive, porque existem coisas, por exemplo, que podem comprometer a ereção do homem. E às vezes está aqui, ó. Às vezes está aqui, na cabeça. Você está pensando que o problema está lá no membro, mas está aqui. Nossas dificuldades na área da comunhão com o Espírito. E é interessante o que eles falam aqui. Eles dizem que se o Espírito Santo não pode ir e operar em nós na cama, não podemos nós também subir para ela. Porque o Espírito Santo está operando em nós. E Ele nos ajuda em tudo. Até nessa área. Tem gente que pensa que é uma área desassociada desses recursos de Deus. De jeito nenhum, irmãos. De jeito nenhum. Deus está operando. E aqui diz, não se negue aos requerimentos do cônjuge. Como nós já lemos em 1 Coríntios 7. Seja sensível, disponha-se. Não se faça de entendido. Aumente o mistério. Aqueles espertões, né? Sabem muito demais. Não seja impositivo, nem abuse. Cuide da higiene. Quem não está limpo, predispõe mal ao outro. Eu creio que o discípulo tem que tomar muito cuidado com a higiene, viu, irmãos? Banho. Um conselho é sempre tome um bom banho antes de dormir, viu? Isso aqui é um conselho de última, né? Porque já começa o dia com banho. E cuida. Cuida da higiene. Escova os seus dentes. Se puder, tenha um enxaguante bucal. Passa fio dental. Super rindo. Você sabia que restos de alimento na boca, bactérias vêm, fazem uma festa e causam mau hálito? E você já percebeu como você conversa bem perto da esposa? Você conversa bem perto do marido? E quando vem aquele cheiro, o amor, né? Por amor, vamos combinar uma coisa aqui. Nós entendemos o amor errado. Se amamos mesmo, vamos ser amorosos e sinceros um com o outro. Você pode dizer para o seu marido, meu amor, você está com mau hálito. Mas eu vou lhe ajudar. E dá um beijo no mau hálito mesmo e depois ajuda ele a tratar esse negócio. E com a esposa também. Nós nos amamos. Somos irmãos. Higiene, banho, limpeza, perfume.
Eu ganhei um perfume esses dias. Usa. Usa. Mas eu quero dizer que, pelo menos, banho é insubstituível. Você pode ter o melhor perfume, um francês, mas ele não vai funcionar sem banho. Né? O melhor perfume, como diz a experiência da Zezé, é o sabonete. Esse é o melhor perfume. Existem casais, homens e mulheres, que querem ter a intimidade sujos, irmãos, fedendo. Tem algumas partes ali que a gente sabe que vencem, mas vencem mesmo. Vencem. Pensa que tem um queijo coalho embaixo da cama, mas não é não. Um rato morto na casa, mas não é. É o banho que foi esquecido. Perdão, queridos, vamos lá. Aqui eles dizem que a cama é mais agradável com fragrância. O perfume é um elemento muito oportuno. Até base bíblica tem em Cantares 1:16, 5:13. E diz que muitas relações são prejudicadas por causa de maus cheiros. Cuida com a casa, cuida com o quarto, cuida com a cama, com as roupas de cama. Maridos, cuidado. Você acha que às vezes a esposa está exagerando porque quer comprar um lençolzinho, um edredom diferente, uma coxa, um cobertor, uma fronhazinha. Você vai gostar e vai usar um unguentozinho, né? Ervazinhas, e tem tantas coisinhas que podem ser feitas que ajudam bastante. Ok? Aqui diz, para ela, receba-o bem limpa e perfumada, com muito carinho. Ele gosta de encontrá-la bem disposta. Os homens dizem amém ou não? E aqui eles observam o seguinte: há muitas senhoritas bem arrumadas no serviço dele. Se ano após ano o marido encontra a esposa desalinhada, isso desaponta. Então, ainda que não o realize, disponha-se todas as noites para a união sexual. Mulher, cuida mesmo, tá? Eu estou rindo aqui porque eles usam uma palavra bem, né, desalinhada. Mas às vezes parece uma bruxa mesmo, né, irmãos? Cuida. Limpinha, arrumadinha, bonitinha. Porque bonita você é, senão eu não casava com você. Você pode dizer para sua esposa, você é linda. Você é linda, meu bem. Porque tem gente que pensa, né? Eu casei, agora estou em casa, tranquilo. Ah, em casa eu estou assim, eu vivo assim. Não. Cuida. E a última coisa, na prática da prática, antes do clímax, do orgasmo, é importante a preparação e disposição de cada cônjuge. Engraçado, é um relacionamento, uma comunicação bilateral. Por isso que a gente fala relação sexual. Presta atenção, é uma comunicação, né? Não é um falando e o outro, né? É um relacionamento. Há uma participação mútua.
em palavras, pensamentos, higiene, como nós já falamos. Tudo para que seja uma relação satisfatória. Nós já sabemos que para o homem tudo é mais rápido. A mulher leva mais tempo. Para ela pode começar no início do dia. E a culminação é a culminação de um processo. O homem deve adaptar-se a esta mentalidade a fim de torná-la feliz. Deus já fez nessa diferença para trazer equilíbrio para nós e Deus sabe como nos ajudar e nos colocar num caminho de desenvolvimento, de crescimento, né? Então nós temos que saber que é assim. Para nós, os homens, é uma coisa muito rápida. Para elas não é. Deus fez assim. Então nós vamos, né, nos adaptar a isso. Fala, Senhor, né? Fogão a lenha. Isso mesmo. Aqui diz o seguinte: o jogo amoroso prévio. A mulher precisa saber que o homem a ama pelo que ela é, e não só pelo prazer sexual que lhe dá. As irmãs dizem amém ou não? Amém. Isso aí. Elas são valiosas. Ei, vocês são as feras mesmo. Eu vou te falar. Eu acho que eu vou parar aqui já, viu? Eu vou parar. Vocês não são brincadeira. Vocês não são brincadeira. Vamos lá. É importante gestos e palavras de ternura. Pode falar, não é uma coisa calada e silêncio. É para falar e com gestos de ternura. Presta atenção numa coisa muito importante: o bom uso das mãos, com bom gosto e delicadeza. A mão é para usar. Usa a mão, tanto o marido quanto a esposa. Quantos dizem amém? Amém. É para usar a mão. Usa com delicadeza, usa um bom uso, se desenvolve. Pede ao Senhor para que Ele te ajude a usar as mãos. Mas temos que ter prazer, como nós já falamos, no prazer do outro. Mas você verá que, às vezes, ambos chegarão juntos, lá, no paraíso. Após o clímax, deve haver um período de serenidade íntima, sem apressar o desenlace. Ela quer ouvir doçuras de seu esposo nesta hora, delicadeza e atenção. As mulheres dizem amém ou não? Agora é a última coisa mesmo. Observações. O ato sexual é a mais absoluta expressão de intimidade, amor e felicidade. Todo ser é tocado. É um presente de Deus para o homem, para torná-lo feliz. Deus fez disto algo prazeroso e formoso, porque se realiza numa atitude de total compromisso de um para com o outro. Se ficar comum e vulgar, o ato perde toda a sua beleza e torna-se mera relação genital. As coisas mais íntimas do casal não se deve falar a outros, a não ser se houver necessidade de ajuda. Isto mantém a santidade. Não tem que ficar falando disso. Ah, não, sabe que, né? O Dani falou aquelas coisas, então para. Não, essa é uma coisa, tá? Íntima. Não vulgarize. A gente brinca com algumas coisas, mas temos um limite, temos um equilíbrio. Temos que ser
ficar resguardados. Aqui fala que não podemos falar a outros, né? Podemos, quando há necessidade de ajuda, temos discipuladores, temos pastores, pais. Inclusive, queremos deixar bem claro aqui sobre a importância da ajuda médica. Existem pessoas que precisam de acompanhamento médico, tá? Não desconsidere essas coisas. É muito importante. É profanação do amor falar dele abertamente ou mostrá-lo aos outros, tá? Lembram da palavra de Paulo em Efésios? Cada um em particular, de per si, ame a sua esposa e a esposa respeite o marido. Entre si o casal deve falar de tudo com franqueza. Não há nada de vergonhoso que não possa ser falado. Falar sobre tudo, conversar sobre esta área. O casal deve conhecer-se totalmente. A expressão conheceu, que nós encontramos diversas vezes na Bíblia, como Gênesis 4:1, Mateus 1:25, demonstra a intimidade do relacionamento, uma revelação total da pessoa amada. Porque muitos casais não conversam sobre esses assuntos, surgem problemas sérios de ajustamento. Irmãos, conversem sempre e muito sobre esta área. Quem teve a infeliz experiência da prática sexual extraconjugal com alguém afora o cônjuge, precisa de libertação para a restauração de padrões, modelos que não existem. Na verdade, é uma descoberta. E para a libertação mental. É engraçado isso aqui porque essa questão do modelo, o mundo inclusive prega isso, dizendo assim, é importante que você tenha uma experiência para casar, já sabendo o que deve fazer. Não, isso é papo furado. Nada a ver. Existem coisas básicas, né, que precisamos saber, como uma dessas coisas que nós falamos aqui, sobre a questão da lubrificação e tal. Mas, na verdade, é uma descoberta, é um momento exclusivo, específico de Deus, uma surpresa agradável que Deus tem para nós. Os pais, isso aqui é muito importante, devem cuidar da educação sexual de seus filhos. Responsabilidade dos pais. Você fala com os filhos sobre isso? Tem que falar. Explicar para eles. E abertamente, com clareza. Se você não fizer, os amiguinhos vão fazer. E às vezes professores sem autoridade moral, com problemas sérios em suas vidas, vão tentar fazer. O mundo já tem sua pregação. É nosso dever de falar com clareza. Nós conversamos com os nossos filhos, né, mãe? Com eles juntos ali, intimamente, explicando e falando, para que eles tenham sempre uma ponte entre nós. Falamos abertamente com eles sobre os membros, sobre tudo que Deus criou, sempre apontando para Deus, para o Senhor, para o tempo, né? E contamos com a misericórdia de Deus para que Deus os guarde. Os pais devem ficar atentos, última coisa, ao perigo da molestação infantil. Isso aqui é uma coisa muito séria. Muitas vezes se dá no ambiente familiar. Irmãos, primos, etc. Cuidar sobre a quem confiamos os cuidados de nossos filhos. Muitas vezes os filhos são molestados e acontecem algumas coisas de onde nós menos esperamos. Então, tome muito cuidado com isso. Não deixa com qualquer pessoa. Cuida bem, analisa bem, né? Aconselha, instrui. Todo cuidado é pouco. Amém? Vamos orar? Chega pertinho da sua esposa, seu marido.
Pode abraçar seu cônjuge. Antes de nós orarmos, é bom vocês conversarem um pouquinho. Pode olhar nos olhos e renovar a aliança. Diga: eu quero te honrar, te respeitar, amar você, fazer o bem. Pode fazer, pode ir. Diga: você é importante para mim. E você pode dizer: eu te desejo, te quero. Você é atraente. Pode dizer, irmãos, esse diálogo é isso aí. Eu quero você hoje, ou agora. Selma está lembrando que o conselho que nós damos para todos de ter um tempo de namoro é para essas coisas, inclusive. Ajustar essas áreas. Vamos orar? Chega bem pertinho da sua esposa, do seu marido. E vamos consagrar essa área ao Senhor. Senhor, nós consagramos e dedicamos a nossa intimidade conjugal. Compreendemos que ela é muito importante. Se não for bem tratada, ela pode trazer problemas sérios, muita frustração e tristeza. Mas tu nos ama. E tu não queres que soframos. O Senhor quer o nosso bem. Por isso te agradecemos, nosso amado Deus, porque tudo o que o Senhor faz é bom. Na tua vontade o Senhor nos uniu. Aleluia. Cada um de nós que estamos aqui somos homens casados, muito bem casados, mulheres casadas, bem casadas. A despeito de tudo que o diabo fala, que o mundo prega, e que até sentimos às vezes, somos felizes. Nós somos uma família feliz. Somos um casal feliz. Aleluia, porque temos Jesus. Temos um ao outro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, nesta hora, o Teu Espírito cura e liberta os cativos. Nesta hora, o Teu Espírito Santo está trabalhando no coração de esposas que sofreram até hoje. Mas assim diz o Senhor, é chegado o tempo de consolo e de refrigério, de restituição. Te dou um novo marido, cheio de mim mesmo e capacitado para te honrar e te amar, te proteger. Eu faço isso porque te amo, diz o Senhor. Porque tu és minha filha e planejei tudo para que tu sejas feliz. Tu és idônea e capaz para o teu marido.
Nesse dia eu te levanto, para que tu possas cumprir tua missão e tua função, com graça, com beleza. Tu és uma fonte de prazer e de alegria para o teu esposo. Eu te fiz assim. E declaro que tu és assim. Não dê mais ouvidos a Satanás, que está trabalhando para que tu penses que não tens valor, que não sabes ser uma esposa que supre e que abençoa teu marido. Eu já te fiz idônea e capaz. Tu já és auxiliadora idônea, diz o Senhor. Tu tens meu Espírito e Ele agirá em ti. A cada dia serás um porto seguro, serás uma fonte a jorrar, um manancial de vida e de prazer para o teu marido. Eis que eu abençoo teu lar, tua casa, teus filhinhos. Eu estou com você, diz o Senhor. Tu não percebes? Tu não estás só. Eu prometi e tenho cumprido a minha palavra. Estou com vocês. A cada dia, todos os dias. Não hesitem em recorrer a mim. Concedo a vocês do meu colírio, para que possam me ver e me enxergar a cada dia. Pois estou presente com meu amor, com minha graça. Minhas mãos sempre estendidas. Jamais faltará auxílio, proteção e segurança. Porque vocês para mim são filhos e filhas, amados e preciosos. Pessoas que eu já tenho levantado para servirem de instrumentos, de bênção para a vida de outras pessoas também. Por isso eu restituo os anos que foram perdidos, consumidos. Chegou um novo tempo em vossas vidas, vossas famílias, vossas casas. Um novo tempo de intimidade, de prazer, de satisfação, de beleza, de santidade, de pureza. Pois eu, Senhor, é quem faço todas estas coisas. Olhem para mim. Não fiquem perdidos em vós mesmos. Neste século, no tempo em que estão vivendo. Aprendam a olhar para o princípio. Pois eu não mudo. Tudo que eu fiz é bom. Eu criei, mas eu também restauro através do meu poder. Em mim nada dará errado. Tudo sempre estará certo, correto, perfeito, porque eu sou o Senhor, Todo-Poderoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tua bênção já está sobre nós. Obrigado, Senhor. Você pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor nesse dia. Obrigado por nossa casa. Diga isso. Abra sua boca e agradeça. Obrigado por minha esposa, Senhor. A esposa pode dizer obrigado pelo marido, Senhor. Aleluia. Declaramos que não precisamos de mais ninguém, Senhor. Nós já temos o que precisamos. Temos o Senhor. Já temos uma mulher, temos uma esposa. As esposas têm maridos. Temos um ao outro, Senhor. Temos Tua palavra. Obrigado, porque temos tudo, Senhor. Não necessitamos de mais nada, Senhor. Obrigado, estamos satisfeitos com o que o Senhor fez. Pois o Senhor nos deu o melhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.